Nenhum empregado, funcionário ou diretor da empresa deve se envolver com qualquer outro empregado, funcionário ou diretor da empresa em qualquer tipo de relacionamento, atividade ou ato que possa ser totalmente, predominantemente ou parcialmente de natureza caracterizada como sexual ou romântica, sem notificar a empresa deste relacionamento, atividade ou ato. Essa história, ela se passa numa corporação, numa grande corporação, e a gente tem dentro dela duas personagens que são exemplares desse tipo de relação corporativa, que é uma gerente, que não tem nome, então ela acaba sendo mesmo um símbolo mesmo dessa corporação. Então ela não tem uma história, tudo que ela diz, todas as ações dela estão ligadas aos objetivos dessa corporação. E uma funcionária, que certamente é uma funcionária promissora e que se chama Emma. Essa história vai sendo contada e ela vai chegando a um absurdo, né? Assim, a princípio, essa gerente começa discutindo com a funcionária sobre o contrato da empresa e uma das cláusulas é que essa funcionária não pode se envolver sexualmente, nem afetivamente com nenhum outro funcionário, e essa história vai se desenrolando e ela vai chegando a um absurdo. Acho que o texto ele consegue ser uma metáfora e consegue realizar essa metáfora como algo possível de acontecer. É uma metáfora verossímil com o nosso tempo, com os nossos paradigmas, né? Uma série de questões ao longo da montagem nos veio. A peça ela sugere um ambiente corporativo, mas um dos nossos trabalhos foi ampliar essa sugestão, foi entender esse discurso com uma amplitude maior. E a ponto de a gente conseguir se colocar nesse lugar. O que me chamou muita atenção, eu lembro assim, já na primeira leitura do Mike Bartlett, foi o quanto que ele é objetivo na escrita dele, o quanto que ele é preciso e como ele consegue comunicar de imediato. Eu acho que isso se dá tanto porque ele trata de uma temática existencial atual, quanto também porque ele tem essa escrita muito clara. Isso foi verificado quando a gente fez, logo que a gente começou os ensaios abertos, essa identificação do público foi imediata, assim. Essa experiência foi muito legal porque, primeiro, que a gente tinha liberdade, né, assim, de, dentro de um texto, ir para outros lugares. A gente estava fazendo um ensaio, então a gente podia errar, a gente podia experimentar. E a gente viu o poder desse texto, de como ele é legal e como que as pessoas se identificam logo no primeiro momento. A palavra na literatura teatral é para ser falada e para ser comunicada, bradada, né? A gente começou a ensaiar e descobrir o texto e essas relações e sub-relações que existem no texto com o público. E ali a gente ratificou a nossa escolha, assim, porque é um texto de comunicação muito direta, um texto que ele entra nas pessoas, faz com que as pessoas possam refletir a sua própria vida, assim, seja ela em que instância for, na instância doméstica ou na instância do trabalho. O Grupo 3 tem um repertório que eu acho interessante, que sempre é um mergulho muito vertical na literatura ou mesmo em textos dramatúrgicos potentes, né? Existe por trás das montagens da companhia um desejo claro de entender a dramaturgia de uma forma potente, assim, de entender a dramaturgia de uma forma necessária, né? As conversas que, ao longo do processo de contrações, as conversas que a gente teve em salas de ensaio, as conversas com Yara, as conversas com o Gabriel, com a Débora, sempre foram conversas que vão além da própria peça, sempre foram conversas de quem está pensando o teatro, a necessidade de fazê-lo, os seus paradigmas,
né? Assim, o que é ser artista hoje, qual que é a nossa função, por que optar por determinadas estéticas, determinados textos, ou seja, sempre foram conversas que dizem respeito da filosofia do teatro, né? Não um teatro máquina, assim, um teatro que deve ser feito, mas um teatro que almeja um outro lugar, quer descobrir outras formas. E é por isso que me interessa, assim, esse trabalho, né, esse encontro especificamente.